Graça e paz, alunos e alunas. Aqui o pastor Wagner Dias, seu professor de teologia da Academia Apostólica Via Amor. Roda a vinheta. Carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Éfeso, ou a Epístola de Paulo aos Efésios. Éfeso era uma cidade portuária de grande importância, assim como Alexandria, Antioquia e as demais cidades, por estar numa zona portuária onde se determinava muito a questão comercial do seu tempo. Paulo, quando passando por ali, vai fundamentar uma igreja nos idos de 53 depois de Cristo, onde vai florescer a ideia cristã da espiritualidade. Paulo, inclusive, ao falar aos Efésios, tem toda a liberdade de trazer as questões relacionadas às regiões celestiais. E é inclusive o tema, o Evangelho das regiões celestiais. Aqui Paulo não vai escrever uma carta por algum motivo, por algum problema aparente. Não, Paulo escreve justamente na liberdade de encorajá-los, porque ali carece, obviamente, das questões relacionadas às regiões celestiais. Essa carta é muito importante porque deslumbramos aqui a profundidade do Evangelho da qual Paulo foi, no caso, levado por Deus. E esse Evangelho é considerado até a carta do terceiro céu por tamanha profundidade, fazendo obviamente a relação de Cristo como o cabeça da igreja. Aqui ele faz a relação das questões espirituais da qual Cristo conquistou e assentado com ele nas regiões celestiais, nós temos essa liberdade, nós temos esse privilégio de termos a estrutura dos mistérios de Deus, outrora ocultos, agora revelado a partir de Jesus Cristo, mediante o vínculo que é o Espírito Santo, trazendo o caráter de Deus em nós, aprofundando e penetrando os tecidos mais sensíveis da fé cristã. E isso por conta justamente do sacrifício de Cristo. Aqui Paulo constitui uma grande obra que, no caso, é um dos documentos religiosos mais relevantes e transcendentais. Por quê? Porque aqui nós temos uma obra moral, uma obra ética, uma obra principalmente espiritual, da qual o apóstolo mostra todo o seu relacionamento, toda a sua destreza, toda a sua capacidade e, obviamente, o seu relacionamento com Cristo, que ganhou uma profundidade enorme. Ela foi escrita justamente com a intenção de manifestar, nesse modo abrangente, o significado de Cristo. A epístola descreve a ação e a obra de Jesus Cristo, da qual penetra, como eu disse, numa relação profunda, num lugar acentuado, uma relação eterna existe agora diante de todo o cristão, tá certo? Por que ela foi escrita? Foi escrita com a intenção justamente de motivar, de trazer essa motivação, de levar os efésios, os crentes ali em Éfeso, a buscar essa espiritualidade. Por vezes você vai ver Paulo dizendo: por esta causa me ponho de joelho perante o Deus dos céus e da terra, tomando o nome de Jesus Cristo, mostrando a supremacia que Cristo alcançou mediante o seu sacrifício. Fora escrito justamente no período de 59 a 62 depois de Cristo e diante da prisão em Roma, possivelmente. É esse debate acalorado acerca da data. O esboço de aos Efésios começa com uma saudação e abertura, a posição do crente em relação a Cristo, as bênçãos de total redenção que Paulo faz questão de elencar aqui, a parceria no propósito de Deus, a oração do apóstolo, o passado, o presente e o futuro do crente. Paulo desenvolve no capítulo 2 de uma forma precisa, inclusive falando sobre a graça e o que nos trouxe a salvação mediante essa graça. Não é por obra, não é por nada disso. Paulo até coloca isso bem claro, dizendo que isso foi um favor imerecido. O ministério e mensagem do apóstolo,
a oração de poder do apóstolo, a responsabilidade do crente, o chamado do crente para a pureza, a vocação do crente para a vida cheia do Espírito Santo, a vocação do crente para a batalha espiritual e, por fim, ele vai colocar as armaduras espirituais, para esse grande embate do cristão. Essa carta, ela é de fato uma obra fantástica, não só do cânon sagrado, mas do pensamento humano, de toda a humanidade. É uma obra fantástica e extraordinária. Recomendo que você leia e releia e deixe também ela fazer a leitura da sua vida e existência. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e eu te espero na próxima quarta-feira. Até lá, fiquem na paz do Senhor.